Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema que, olha, todo mundo sente na pele. Como as emoções mexem com a gente. Mas não só na cabeça, sabe? No corpo todo. Aquela raiva que sobe de repente no trânsito, por exemplo. A gente vai investigar a fundo a biologia por trás disso. Para guiar nossa análise, vamos usar uns trechos bem interessantes de um material chamado aqui de capítulo 15. Ele faz um contraste bacana entre a raiva e a mansidão. Então a nossa missão aqui é desvendar o que acontece quimicamente no nosso corpo num acesso de fúria desses e como uma atitude mais calma pode ser, literalmente, mais saudável para a gente. Para começar, vamos pegar aquela cena clássica que a fonte descreve. Segunda de manhã, trânsito parado, você está atrasado, e aí, do nada, alguém te fecha de um jeito super brusco. O sangue ferve na hora, né? O coração parece que vai sair pela boca. Mas o que exatamente está rolando lá dentro do corpo nesse momento? Vamos dar uma olhada nessa reação em cadeia. Ah, essa cena é universal, né? E a reação parece quase automática mesmo. Mas é super importante a gente ir além daquela irritação do momento, sabe? O que acontece ali, na verdade, é um gatilho para um monte de processos bioquímicos bem complexos. E isso tem custos fisiológicos que a gente muitas vezes nem percebe. É verdade. O material até fala da amígdala lá no cérebro funcionando como se fosse um centro de alarme. Como é que esse alarme dispara essa reação física tão intensa que a gente sente quando alguém corta a nossa frente? Ótima pergunta. É bem isso. A amígdala interpreta a fechada como uma ameaça, tipo perigo. E aí ela ativa muito rápido o tal do eixo HPA, que é o hipotálamo, hipófise, adrenal. Pensa numa sirene de emergência interna disparando. Isso aí já libera a primeira onda de reações. As glândulas adrenais, que ficam em cima dos rins, soltam adrenalina e noradrenalina no sangue. E o efeito disso é? Imediato. O coração acelera para bombear mais sangue, as pupilas dilatam para enxergar melhor, a respiração fica ofegante para captar mais oxigênio e o fígado joga glicose na corrente sanguínea para dar energia extra, sabe? É o corpo se preparando para o famoso lutar ou fugir. E o mais incrível é a velocidade disso tudo. É quase instantâneo mesmo. Caramba, entendi. Então é o corpo entrando em modo de alerta máximo em questão de segundos. Mas essa primeira descarga de adrenalina, ela se sustenta? O que vem depois? Boa, não para por aí não. Aí a gente entra numa segunda fase, que é uma intensificação bioquímica. Agora o protagonista é outro hormônio, o cortisol, que muita gente conhece como o hormônio do estresse, né? Ele é liberado para manter o corpo nesse estado de alerta por mais tempo. Ele ajuda a manter a pressão alta, por exemplo, só que, claro, tem um preço. E qual seria esse preço, esse custo? Então, para manter o foco total na suposta ameaça, o cortisol meio que ele desvia recursos de outras funções que o corpo considera menos urgentes naquele momento. A fonte até cita que a digestão fica mais lenta ou pode até parar, daí vem aquela sensação de nó no estômago, sabe? Ah, faz sentido. Pois é, a produção de ácido no estômago pode aumentar também, e tem um ponto que é talvez o mais crítico. O sistema imunológico, ele fica temporariamente suprimido. É como se o corpo baixasse a guarda contra vírus e bactérias para concentrar toda a energia na resposta ao estresse. Isso mostra bem o custo fisiológico direto de cada explosão de raiva que a gente tem. Nossa, isso é bem sério mesmo. Quer dizer, o corpo se coloca em risco só para lidar com uma fechada no trânsito. E o impacto vai ainda mais fundo, né? Li que o material fala até de efeitos no nível das células. Como assim? Exatamente. Aí a coisa fica mais microscópica, digamos, mas as consequências são enormes. Aquelas catecolaminas, a adrenalina e a noradrenalina que a gente falou, elas têm um efeito direto nas células endoteliais. Imagina essas células como o revestimento bem lisinho e delicado que fica por dentro dos nossos vasos sanguíneos das artérias. Essa interação química da adrenalina com essas células pode causar inflamação e pode até gerar microlesões nesse revestimento. Microlesões nas artérias só por causa da raiva? Isso parece bem grave, ainda mais se for algo que acontece sempre. Precisamente, e é aí que entra a questão da cronicidade, do padrão.
Se a raiva não é só um evento isolado, mas algo que se repete, no dia a dia, os danos vão se acumulando. Essa liberação constante de adrenalina, noradrenalina e cortisol acaba gerando um excesso de radicais livres, Radicais livres, já ouvi falar. que a gente chama de oxidação celular. E isso acelera o envelhecimento das células, pode danificar até o DNA. É um desgaste que vai acontecendo aos poucos, silencioso, dentro do corpo. Acumulativo mesmo. Que coisa. Assustador pensar nesse acúmulo silencioso. E, assim, quais são as consequências mais, digamos, visíveis ou sentidas disso tudo? Tanto na hora da raiva quanto, sei lá, a longo prazo. Olha, no momento exato da raiva, a fonte descreve o que muita gente já sentiu, né? Coração a mil, que é a taquicardia, respiração curta, ofegante, os músculos ficam tensos, rígidos, às vezes dá até um suor frio. E uma coisa bem característica, a dificuldade de pensar com clareza. A mente fica meio turva, né? Sim, total. Fica difícil raciocinar. Exato. Agora, se esse padrão de reação vira rotina, se a pessoa vive explodindo, aí a fonte é bem clara sobre os riscos a longo prazo. Aumenta a chance de ter pressão alta, de ter arritmias no coração, problemas no estômago, tipo gastrite crônica, úlcera. O sistema imunológico fica cronicamente mais fraco, o que deixa a gente mais vulnerável a pegar infecções, resfriados, essas coisas. E pode até aumentar o risco de desenvolver depressão. Nossa, a metáfora que usaram na fonte é forte, né? Diz que a raiva age como um veneno silencioso, corroendo lentamente os sistemas que deveriam preservar a vida. Isso faz a gente pensar muito no contraste, que o material também explora, o que acontece no corpo quando a resposta é diferente. Mais calma. Sim, essa comparação é muito boa. O material propõe quase como se fossem duas linhas do tempo biológicas, sabe? Dependendo da emoção que predomina na nossa resposta. Legal isso. Vamos tentar visualizar. Na linha do tempo A, teríamos alguém que reage com raiva o tempo todo. Qualquer frustraçãozinha no trabalho, uma discussão em casa, aquele incidente no trânsito, tudo vira explosão. O material descreve o resultado disso ao longo dos anos. Um corpo que vive num estado de inflamação crônica, meio que constante. As artérias vão ficando mais rígidas, mais desgastadas. O sistema de defesa ou imune vive sobrecarregado, cansado. A fonte até menciona os reflexos na aparência, tipo envelhecimento mais rápido da pele, aquele olhar meio cansado, sabe? E os efeitos não são só físicos, né? Afeta relacionamentos, cria um ambiente pesado e, no limite, pode até encurtar a vida da pessoa. Exatamente. Agora vamos para a linha do tempo B. Aqui a gente tem a pessoa que cultiva a mansidão, ou pelo menos uma resposta mais ponderada, mais consciente. Diante das mesmas provocações, o mesmo trânsito caótico, o mesmo desentendimento, essa pessoa aprendeu a dar uma pausa antes de reagir. Ela respira fundo, ativa o córtex pré-frontal, que é a nossa área da razão, né? E tenta reinterpretar a situação. Talvez com mais distanciamento ou até com um pouco de compaixão pelo outro motorista, quem sabe? E o resultado químico disso? Imagino que seja o oposto. Totalmente o oposto. Em vez daqueles banhos de adrenalina e cortisol, o corpo dessa pessoa recebe doses mais frequentes de neurotransmissores ligados ao bem-estar. A gente está falando de serotonina, que acalma, dopamina, que dá sensação de prazer e recompensa, e ocitocina, que está ligada à conexão social, à tranquilidade. E os resultados físicos dessa bioquímica mais positiva, digamos? Olha, os benefícios que a fonte lista são notáveis. Artérias mais flexíveis, mais saudáveis, um sistema imunológico mais equilibrado, funcionando melhor, um potencial maior de longevidade, de viver mais e com mais qualidade. Até a aparência fica mais vital, a pessoa conserva melhor a energia do corpo e, claro, os relacionamentos tendem a ser mais harmoniosos. Tem um ponto central que o material ressalta que eu acho fascinante. A emoção que a gente escolhe vivenciar repetidamente parece que de fato vai moldando o nosso destino biológico. Nossa, é uma ideia muito poderosa essa. A escolha emocional moldando a biologia. Você falou da pessoa que aprende a pausar. Como é que essa pausa, essa escolha consciente,
consegue frear aquela cascata química toda que você descreveu tão bem antes. Vamos voltar rapidinho para a cena do trânsito. É um mecanismo bem interessante. Quando a pessoa é fechada no trânsito, o impulso inicial da amígdala, aquele alarme, ele ainda acontece. É biológico, quase inevitável. Mas, naquele instante de pausa consciente, a respiração funda, a tentativa de reinterpretar. Essa pessoa deve estar com algum problema, não vale a minha saúde estragar por isso. Alguma coisa crucial muda. O que exatamente? Esse pequeno intervalo de consciência age como um freio no sistema límbico, como a fonte sugere. Ele dá tempo para o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, assumir o controle da situação. E o que acontece fisiologicamente quando a razão entra em jogo? Aquela sirene do eixo HPA começa a silenciar. O comando para liberar mais adrenalina e cortisol diminui drasticamente. Os batimentos do coração e a respiração que tinham disparado começam a voltar ao normal muito mais rápido do que se a raiva continuasse. A tensão muscular relaxa, essencialmente a pessoa impede que aquela tempestade química da raiva tome conta do corpo dela. Entendi. Então, o gatilho externo, a fechada no trânsito, foi o mesmo nos dois cenários, mas a resposta interna, e principalmente as consequências biológicas, são completamente diferentes. Confesso que, já senti essa raiva no trânsito muitas vezes e não fazia ideia dessa complexidade toda acontecendo aqui dentro. É até um alívio pensar que a gente pode influenciar esse processo, né? Exatamente. A pessoa sai daquela situação sem carregar aquele resíduo tóxico da raiva, sabe? Ao evitar essa descarga hormonal intensa e prolongada, ela não só mantém a calma no momento, mas está ativamente protegendo a saúde das suas células, dos seus órgãos, está preservando a energia dela e, pensando a longo prazo, está contribuindo para a própria vitalidade e longevidade. É a prova de que, embora a gente não controle os eventos externos, a gente pode sim modular nossa resposta interna a eles. E isso tem efeitos biológicos muito reais. Recapitulando então o que a gente conversou, as imagens que a fonte usa são realmente muito fortes. A raiva como um ácido que corrói o recipiente onde ela está, ou como um veneno mesmo. E por outro lado, a mansidão, a calma, como um bálsamo que preserva o corpo, ou uma fonte de vida. Fica muito claro que a forma como a gente lida com emoções intensas, especialmente a raiva, tem um impacto direto e profundo na nossa saúde física. E até na nossa expectativa de vida, pelo jeito. Sem dúvida alguma. Essa conexão entre o padrão emocional que a gente cultiva e os resultados biológicos a longo prazo é um dos pontos mais fortes dessa análise. E o que mais me chama a atenção nisso tudo é o poder que a gente tem de intervir conscientemente. Não somos só reféns das nossas reações automáticas, sabe? A gente pode, sim, treinar respostas mais saudáveis. Isso, claro, levanta uma questão importante. Que seria? Como é que a gente pode, na prática, no dia a dia, cultivar essa consciência? Essa capacidade de escolha no meio da correria, dos problemas, dos inúmeros gatilhos que aparecem não é algo simples, claro, mas talvez o primeiro passo seja justamente entender o que está em jogo biologicamente, como a gente discutiu aqui. Com certeza. Entender já é um grande passo. E essa análise toda, ela nos deixa com uma reflexão final, né? Que vai um pouco além só da raiva. Exato. Se uma emoção como a raiva, quando vira crônica, tem esse poder todo de esculpir a nossa biologia de uma forma tão negativa como a gente viu, aí fica a pergunta, né? Que outras reações emocionais, talvez até mais sutis, que a gente às vezes normaliza no cotidiano, tipo a preocupação que não acaba nunca, aquele ressentimento guardado, a autocrítica exagerada, será que elas também não poderiam estar, assim, silenciosamente moldando a nossa saúde física e mental a longo prazo? Seja para o bem ou para o mal. Algo para a gente pensar, como que a nossa paisagem emocional interna está, de fato, construindo ou desconstruindo o nosso bem-estar físico. Uma excelente provocação para a gente fechar essa nossa conversa de hoje. Esperamos que essa exploração da biologia por trás da raiva e da calma tenha sido útil, tenha trazido alguma luz. Entender esses mecanismos é, sem dúvida, um passo super importante para a gente poder cuidar melhor da gente mesmo.